Você já pensou em ter a habilidade de tocar tudo o que você quiser na guitarra? Já pensou em conseguir improvisar, compor e arranjar sem precisar de criatividade ou inspiração? O negócio é que existe uma metodologia que propõe te ensinar exatamente isso. E é sobre ela que você está prestes a assistir. Começa agora o podcast 5x12. Fala galera, tá começando o segundo episódio do podcast 5x12. No episódio de hoje a gente vai falar como saber qual nível você está na guitarra. E hoje eu conto com a participação do Toca. Salve. Falei certo hoje? Toca aqui. Da hora. Enfim, vamos lá, vamos falar sobre essa parada de nível. E antes do Toca perguntar qualquer coisa, deixa eu fazer uma pergunta pro Toca. Ô Toca, você acha que tem nível? Você acha que isso existe? Cara, sendo bem sincero, velho, até eu acho que para qualquer coisa, né? Existe essa questão, eu faço sempre uma analogia com o inglês. Ah, mas eu sou básico, eu sou intermediário. Mano, intermediário. Eu estou no nível intermediário de guitarra, né? O quão vago é isso? Eu acho que é uma coisa que é muito difícil de se mensurar, certo? Então, é um assunto que, mano, a gente pode destrinchar a noite inteira. E, cara, como é que você faz para mensurar? Tipo, como é que você faz para saber em qual nível que você tá da guitarra? Eu acho até que é louco, porque, tipo assim, você falou do inglês, né? Mas eu sabe qual que eu acho que é o grande problema de se mensurar? Eu não acho que o problema é ter níveis. Aliás, eu acho até positivo ter níveis, né? Porque o aluno sabe mais ou menos o caminho que tem para percorrer. Mas sabe qual que eu acho que é o maior problema quando a gente fala desse tipo de coisa, de iniciante, intermediário e avançado? É quando o aluno se autodiagnostica, fica se autodiagnosticando, né? Ah, Porque a única pessoa que pode virar para você e falar, cara, você tá no nível X, é alguém que já percorreu por todos os níveis, né? Pelo menos ali do método que você está seguindo. então, Porque, cara, o que significa percorrer todos os níveis, né? Porque a maior discussão é aí que entra no problema. Porque o negócio, ele não é linear, né? Você pode ter total, caminhos, é uma ramificação que vira uma árvore, assim, né? Tipo, eu total. tenho até que a gente estava discutindo aquele dia que aquele cara tem a super técnica de fazer. Nossa, é uma questão rítmica, né? Eu tô tentando lembrar o nome. Emmanuel Gardner é um guitarrista. Uhum. E você vê ele tocando, a gente tem a impressão de que o cara fica estudando paradiddle ali na palhetada. Ele pega Com um certeza, com posole e certeza. ele estuda posole de guitarra, entendeu? Não, e eu acho que é louco, né? Porque você tem toda. Eu acho que assim, aí vai entrar numa discussão bem mais. O buraco vai vir bem mais. Gabriel, se a gente considerar o âmbito técnica, cara, aí essa discussão já, tipo, já. Então, era isso que eu ia dizer. Porque a gente tem esse parâmetro, a gente tem o quê? O que é mais objetivo que a gente pode mensurar na música? Algumas coisas relacionadas à teoria musical, ou você sabe ou você não sabe, né? Então, eu acho que tem um caminho que, cara, se o cara estudou música, se ele chegar no final de qualquer método, pelo menos, vamos falar academia, porque eu acho que vai ser mais fácil de padronizar. Se o cara chegou no final de uma faculdade, ou se ele chegou no final de algum profissionalizante, algum técnico, um conservatório, né, mais aprofundado, existem algumas coisas teóricas que você espera que se saiba, né? Então, tipo, por exemplo, um exemplo assim, quando eu vejo o André. Oi? E na harmonia. Pode, com certeza. Mas digo, quando eu vejo o André assim, postando conteúdo, eu vejo várias coisas que, por exemplo, eu sei que eu estudei também. Sim. Então, por exemplo, eu e o André, a gente não estudou das mesmas formas. Mas muita coisa, às vezes, até aprofundada que ele fala, que ele faz, que ele posta, que ele dá conteúdo, eu também estudei do mesmo jeito. Por exemplo, modos da menor melódica é um exemplo disso, que é uma coisa que você precisa ter percorrido um baita caminho para se aprender, e ele estava explicando, eu já vi ele explicando isso, e do mesmo jeito que ele aprendeu, eu aprendi. Então, existe algumas coisas, mesmo lá na frente, que tipo, eu acho que são meio padronizadas. Mas mesmo assim, isso é teoria musical, ou seja, o que você sabe e o que você não sabe. Então, isso é algumas coisas objetivas que a gente pode contar aí. Alguns caminhos da teoria musical que tipo assim, supõe que sejam obrigatórios, né? E aí, pensando sei lá, num método acadêmico. Agora, que mais de objetivo a gente vai ter? A gente pode usar o metrônomo
como objetivo em cima de coisas na guitarra, que é o que eu falo no meu método, né? Que daqui a pouco a gente pode falar disso. Mas assim, o metrônomo em cima de shapes na guitarra é objetivo. Ou você sabe, ou você não sabe, ou você consegue tocar nesse andamento, ou você não consegue. Ao mesmo tempo que até isso, o que é conseguir tocar, né? Você pegar um shape, às vezes eu tocando no 100, minha exigência para passar 5 BPMs a mais, por exemplo, é maior do que o do aluno. Às vezes o aluno tipo, ainda tá sujo, mas para ele não tá, para mim tá. Ah, Né? sim. E aí, então, tipo, mesmo sendo objetivo, ao mesmo tempo, o que que é emissão perfeita, né? O que que é dar conta, o que que é realmente fazer perfeitamente aquele andamento? É relativo. Então, o que que eu acho? Eu acho que a gente pode mensurar algumas coisas que são objetivas, mas muita coisa é relativa, né? Tipo, pô, sei lá, você fazer uma improvisação muito boa é relativa. Ixi, opa, caí aqui? Não, pra Não? mim Ah, tá beleza. Acho que você deu uma travadinha aqui. Mas, enfim, você fazer uma improvisação muito boa é completamente relativo, né? O que que é uma improvisação boa para você, Toque? Cara, a gente tem uma questão de, tipo, fazer uma análise da pessoa estar fazendo o mínimo, né? Então, a questão da limpeza, né, que você disse, né? Tipo, pô, às vezes o aluno não tem... E isso é uma coisa que o aluno vai desenvolvendo ao longo prazo, né? Às vezes ele nem Uhum, percebe que está sujo e para o professor está totalmente sujo, né? E fala, não, mas vamos tentar fazer esse fraseado ligado, né? Não, não ligado no uhum. sentido de, tipo... Sim, Ah, sim, mas. não no sentido de pull off e hammer on, mas no sentido de não fazer Uhum, staccato, certo? uhum, Eu acho que existe uma forma da gente tipo dividir, né? Até certo ponto tem algo que, com relação à sua pergunta, né? De um improviso, né? Mensurar o nível de um improviso. Até certo ponto tem algumas características meio que precisam estar ali, né? No sentido de tipo, uhum, pô, o cara fez um fraseado, sendo que de 5 notas, 3 não soaram, entendeu? Então, já aí não tá no nível legal. Realmente dá pra gente mensurar. Aí agora, depois disso, né, a partir do momento que o cara ele tá conseguindo fazer limpo, aí é uma questão de influências dele, quais são as bandas que ele mais escuta, quais são as bandas que ele quer soar parecido com elas, né? E aí e aí que entra a parte subjetiva, né? entra a parte subjetiva. Pô, mas ele está usando só pentatônica, mas ele está usando a pentatônica de uma maneira totalmente virtuosa, ou ele escolheu as notas perfeitas, né? A gente entra naquela discussão Uhum. bem David Gilmour, né? Tem a... Não, e outra coisa, né? Por exemplo, eu vou botar. Vamos dizer que hoje em dia eu consigo tocar todos os modos da maior, da menor e da menor harmônica, né, e da menor melódica. Isso eu tenho mapeado no meu instrumento. Não quer dizer que eu vou usar sempre. Pode ser que eu vou tocar um pop e vou fazer um solo só com a escala maior, por exemplo. É possível. Inclusive, acontece de eu fazer solos usando. A escala maior é a escala que eu mais uso, né? Os modos da maior e tal. Com E certeza. aí quer dizer, tipo, por eu não ter optado por usar uma escala mais exótica, meu improviso ganharia menos pontos, né? Entendeu? Então, tipo, é Então, muito doido. Porque cara, entra a parte artística, né? tem muita gente que enxerga dessa maneira, né? Tipo, uma vez eu fui no luthier, e esse luthier... Cara, você conhece Matheus Canteri? Não, não Ele é do conheço. country. Ele é direto, ele é de Bragança Paulista, direto aparecia em umas revistas de guitarra. Ele é Olha famoso, que legal. tá tocando em algum lugar Legal. aí dos States, se eu não me engano. E aí, eu falei, né? Pô, sua banda deve ser muito foda, cara, né? Uma banda aqui de Bragança Paulista que ele tinha, né? Ele falou, e aí ele comentou assim, mas o baixista ele fica mais na maior mesmo, na maior. Não sei se ele se expressou dessa maneira, mas ele quis dizer que, tipo, o baixista ele não utilizava de muitos cromatismos, não saía muito da escala maior natural, ou então Uhum, da menor natural. E uhum. aí, né, não que ele tenha dito, né, isso é ruim, mas ele expressou isso de uma maneira que, tipo, pô, ele não faz. Sou de forma negativa, né? Tipo, Sou tá de faltando forma, alguma coisa. sou que como se estivesse faltando. Então, sim, nesse sentido, a gente consegue, tipo, mensurar, claro que vão ter opiniões muito diversas aí com relação a isso, né? Porque aí entra na questão do gênero, né? Que a pessoa quer tocar E também. sabe o que é louco? Às vezes, por exemplo, quando a gente fala de jazz especificamente, é muito comum os caras falar, você quer tocar jazz, você tem que fazer os cromatismos. Quer tocar jazz, tem que fazer a escala menor
melódica, né? E é normal você ouvir mesmo, né? Você ouvir um fraseado, tipo, opa, você tá, às vezes você fica naquele círculozinho, sabe? Tipo, travado e Pode, volta. pode continuar falando quando aparece acontecer Tá isso, bom. porque para mim o que acontece é que você fica um pouco lento e depois dá uma aceleradinha só para dar uma recompensada. É isso que acontece para mim. Então, beleza. Mas vai, por exemplo, se eu faço um fraseado aqui com cromatismo, né? Opa, deixa eu aumentar aqui. Você ouve, tipo assim, você sente essa parada do jazz, né? Então você realmente relaciona o cromatismo com o jazz, é normal. Ao mesmo tempo, essas fraseadas com, sei lá, menor melódica, né? Sei lá. Sei lá, alguma coisa do tipo, né? E aí, tipo assim, isso, então, não é uma mentira absoluta essa coisa de falar, não, o jazz tem que ter a menor melódica. Tem que ter, não, né? Mas, tipo assim, o jazz tem a menor melódica como linguagem, tem o cromatismo como linguagem. Não é uma mentira. Realmente, você vai ouvir isso, você vai relacionar com o jazz, tem muito a ver com o estilo. Mas olha que louco, esses dias eu tava tirando. Esses dias não, faz um tempão, mas agora eu retomei, né? Eu tô tirando o solo do Coltrane, que é o Giant Steps. Né? Nossa, Cara, tá um solo tirando, cara. icônico. Eu já tinha tirado um bom pedaço, Toca mas aí. agora eu voltei, porque eu não cheguei a tocar na velocidade dele quando eu estava tirando, mas cheguei bem perto. Não o solo inteiro, eu tirei tipo, vai, 1 minuto de solo. E aí eu acabei caindo no negócio da página e tudo mais, e acabei deixando meio de lado essa ambição. E agora estou voltando, né? Então estou voltando devagar a estudar o solo, tava lembrando e tal. Ó. Tá desafinado, né? Que massa. Né? Faz tempo. Agora eu preciso dar uma lembrada. Mas, tipo assim, eu tirei um pedaço até legal do Coltrane. E eu tenho a premissa que, tipo assim, você só tirar o solo do cara, você aprende algumas coisas, principalmente relacionado ao fraseado. Mas o que faz a diferença mesmo é você realmente, como é que fala? Analisar o que está sendo feito. E aí tem várias formas, a gente pode fazer um só falando, né, sobre... Deixa eu só ver o que o André falou. Então, ó, Nível deixa tem eu ligação fazer a com... pergunta do André aqui para você. Eu vou fazer um. Ó, o André perguntou aqui. Eu tô muito bem. Nível tem ligação com domínio de técnica ou com domínio de ferramenta? Cara, vamos com calma, vamos organizar os pensamentos e a gente responde a dele daqui a pouco. Vou dar um cortezão no tela depois. Não, vamos terminar o raciocínio e aí a gente responde essa. Mas, ó, por exemplo, quando eu fui analisar o solo do Coltrane, olha que louco, o que eu descobri? Eu descobri que a maior parte do solo foi composto sobre arpejos em escala maior. Não tem um momento que eu vi a escala tipo alterada ou melódica, ó. Acho que nem a harmônica tem também. E, tipo assim, os cromatismos são muito bem selecionados em um ponto ou outro. A maior parte do solo é todo feito com arpejo em escala maior. E aí vem aquela discussão. Pô, se o cara só usa escala maior, o cara tá em um nível muito abaixo, não tá em um nível muito acima, sabe? Qual que é a parada? O pessoal fala, tipo, que nem o exemplo que você deu, tipo, ele usa só a maior. Mas, pô, bicho, o Coltrane usa só a maior para improvisar num dos solos mais históricos da história do jazz, né? Da história. Então, tipo assim, é muito relativo. Essas são as partes relativas que a gente
que a gente estava conversando, né? Chega um ponto que, mesmo lidando com diferentes idiomas, ainda assim é difícil de medir, né? Porque, teoricamente, no jazz a gente espera esses cromatistas menor melódica, essas coisas mais. E no solo, um dos maiores solos de jazz não tem. Então, fica numa coisa, tipo, se eu vou dar uma nota pro solo do Coltrane, eu vou dizer que é menos. Pô, não tem Tem como eu fazer como, isso, né? entendeu? Fala, Então tipo, Salomão! mas enfim, então vamos responder essa aí do André? Faz a pergunta, Nicolas. Então, ó, Gabriel, o nível tem ligação com o domínio de técnica ou com o domínio de ferramentas? Legal. Eu acho. Agora vamos falar mais sobre método, né? Agora falando assim, literalmente sobre como eu visualizo os meus alunos. Na minha metodologia, eu levo em consideração quatro coisas para dizer o nível do aluno, né? Eu levo em consideração o conhecimento teórico, eu levo em consideração o domínio técnico das ferramentas, né? O domínio técnico mesmo das ferramentas. Eu levo em consideração a aplicação, e essa é a parte mais relativa, né? Porque tem poucas coisas. Algumas coisas são artísticas, algumas coisas são mensuráveis, né? É mais difícil. Depois a gente fala mais sobre isso. E eu levo em consideração a percepção, né? Que é o que eu chamo lá de TFIP, meu método, né? Que é teoria, ferramentas, improvisação e percepção. Então, para mim, do mesmo jeito que é importante o cara conseguir ter uma técnica numa escala maior e dominar pelo braço inteiro, é importante que ele consiga usar isso para improvisação, é importante que ele entenda isso na teoria e que ele consiga ouvir e reconhecer, né? Estudar a percepção de solfejos, enfim, de várias formas, né? De conseguir entender isso, percebendo isso, né? Então, para mim, para definir o nível, eu acho que são esses os pilares, né? O quanto ele entende de teoria, né? O quanto ele consegue fazer as ferramentas, né? Que são escalas, acordes, arpejos, e a parte prática ali, com o metrônomo, né? Que é a mensura. Se ele ainda não consegue estar o andamento, ele ainda está no nível X. Para mim, né? Na minha, isso é o que eu criei, não é algo, obviamente, não é algo universal, né? É algo que tipo serve em consideração para mim. Aí depois eu vejo se ele consegue aplicar isso, como ele aplica isso, e depois eu vejo quanto ele consegue perceber isso. Então, o curso, por exemplo, o meu curso é todo pensado nisso, assim, de tipo, dar provas, né, para ele conseguir ir subindo, né, até chegar no final de cada uma das etapas, né. No meu caso, são 3 etapas que eu boto. Eu não chamo de iniciante, intermediário e avançado, porque eu acho que esse é o grande lance, né, é muito relativo você saber exatamente o negócio, e depois a gente fala, né, como é que o cara faz para saber. Mas só para responder então o André diretamente, assim, eu acredito que tanto o domínio técnico, tanto a velocidade, quanto as ferramentas, quanto a teoria, quanto a percepção, tá tudo ali interligado. Eu não consigo só avaliar por um desses pontos, né? O que você acha, Toca? Eu concordo, porque na verdade os dois precisam estar juntos, né? Não adianta você. Cara, uma vez eu ouvi você falando isso, eu acho que faz todo sentido, né? Se você não fizer uma análise do que está acontecendo com relação aos solos, né? Se você ficar tirando os solos, é como se você sempre estivesse começando do zero, né? O que significa que você não está Uhum. enxergando qual que é a estrutura que está por trás de todas aquelas notas que você está tocando junto, né? Eu acho que faz todo sentido. Porque se você tiver E nessa parte, pode falar. está fazendo, foi mal, não souber o que está fazendo, você não consegue aplicar a mesma ideia que você aprendeu nessa música em algum outro arranjo, em algum outro contexto, né? E às vezes, Exatamente. você entendendo o que está acontecendo, você consegue aproveitar aquilo que você aprendeu daquela primeira música, tirar alguns aspectos que não se encaixam com esse novo contexto no qual você está tentando encaixar. Olha que bizarro isso, né? Então, Uhum. entender é muito importante, assim como a técnica também. Se você entende, mas na hora de colocar na prática sai tudo sujo, de 5 notas só sai 2, aí também não, Uhum. Não não, adianta, né? não adianta. É isso aí. E tal. E você, ô Toca, tanto no seu curso quanto nas suas aulas particulares, você define um nível para os seus alunos ou você não trabalha com esse tipo de classificação? Cara, eu não trabalho com esse tipo de classificação. Não existe um nível tipo, ó, se você não sabe isso, 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 não passe para o próximo nível. Porque, na verdade,
uma coisa que eu enfatizo muito é que a pessoa sempre vai acabar tendo a necessidade de voltar para os primórdios, voltar para os assuntos antigos, sabe? Porque, por exemplo, teve um dia que eu Uhum. estava dando uma aula e o aluno ele me perguntou como é que ele faz para ele saber se a nona de um acorde é maior ou menor. Tá vendo? E aí a gente teve que voltar para quê? Para a estrutura de escala maior. Por quê? Porque se a gente for ver Exatamente. modos, é só voltar para a estrutura da escala maior. A estrutura da escala maior é a primeira coisa que a gente vê, entendeu? Só que Uhum. pensa assim, o cara que está começando, ele passa pela estrutura da escala maior, só que ele não passa com a visão do cara que está tentando entender se a nona é maior ou se a nona é menor, entendeu? Então a gente Uhum. meio que tipo, vai ter um momento que você vai parar de estudar campo harmônico? Cara, eu acho que não, porque a gente Eu sempre acho que não. está estudando a mesma coisa, mas cada vez com uma visão diferente, uma abordagem diferente e com um intuito diferente. Então, E é interessante você falar isso, porque, por exemplo, lembra que as lives que a gente falou sobre harmonia funcional, né? Que a gente conversou sobre vários aspectos, é tudo coisa que eu aprendi lá atrás, mas eu não aprendi as explicações. Por que eu não posso pôr o dó no sol 7, né, por exemplo? Eu não aprendi isso. spoiler. Eu aprendi que não podia e ponto, entendeu? Sim. E aí, tipo, eu fui descobrir, foi cair a ficha desse tipo de coisa quando fui montar o curso. Porque eu fui pensar em algumas justificativas para dar para os meus alunos, e aí que eu fui entendendo as coisas eu mesmo, com base no que eu conhecia de música, né? Então, tipo assim, eu aí depois de 12 anos estudando guitarra, né? Hoje é 13, mas quando eu tava gravando era 12 anos estudando guitarra, eu fui voltar a pensar em campo harmônico, né? Que é supostamente simples. Mas enfim, ó, vamos fechar aí a coisa. O que eu acho legal é a gente agora definir como que o cara. Vou até te perguntar isso. Se você fosse obrigado a definir um nível para um aluno seu, ou até melhor, né? Se um aluno seu vira para você e te pergunta, cara, eu sou, com base no que eu sei, eu sou iniciante, intermediário ou avançado, como que você ajudaria ele a se autodiagnosticar? Ó, eu com certeza levaria em consideração essa questão de domínio de teoria, mas tipo, se a pessoa consegue aplicar aquilo na prática. Agora, se você me perguntar para mim exatamente, pô, nível um, nível 2 e nível 3, qual é o exercício específico e qual é o BPM específico que ele tem que fazer limpo? Cara, não é hoje que eu consigo te dar essa resposta. Eu preciso Total. pensar, velho, porque, mano, é muito Mas foda. vamos falar assim por cima. Depois eu falo o que eu levo em consideração no meu curso, né? E no meu método, mas assim, tipo assim, vamos falar por cima, de teoria. Que ponto você acha que a teoria passaria do nível 1 para o nível 2? Do nível um para o nível 2 dividido em 3. Dividido em três. E o terceiro não quer dizer que o cara tem. Vamos raciocinar aqui, ó. O cara, quando ele tá no iniciante, quer dizer que isso engloba tanto o cara, por exemplo, vamos dizer que. Eu estou chutando aqui, mas depois você me dá a resposta. Acabei de Mas pensar. vamos dizer que, por exemplo, o iniciante é campo harmônico, o máximo dele. Vamos só para meter o louco, assim, só para entender. Ele é iniciante antes de saber o campo harmônico e sabendo o campo harmônico. Porque, tipo assim, se a gente tem três níveis, quando o cara não sabe nada, ele tá aqui ou ele tá um antes daqui? E tem que, tipo, saber pra estar aqui, entendeu? Cara, ó, a minha opinião. O nível um é o cara que está criando intimidade com o instrumento e ele precisa, o quanto antes, tirar som do instrumento. E para ele, Uhum. realmente, é importante ele meio que não ouvir falar de tanta coisa. Se ele ouvir a nossa conversa de enarmonia, ele vai pegar o violão dele e vai quebrar, vai jogar fora, velho. Eu concordo plenamente. E aí, então assim, eu acho que é válido ele aprender um monte de música sem entender muita coisa, mas de vez em quando dar uma estudada de teoria. Mas é que eu tenho medo de desmotivar os alunos. Aí, qual que Uhum. é? Quando o aluno não está conseguindo fazer pestana, tá ligado? Tô falando desse nível. Isso é nível um. Senão, pô, se eu não considerar esse cara, ele vai ser o quê? Vai ser zero, coitado? Não, ironicamente, eu penso como nível zero, sabia? Você pensa como nível zero? Porque, tipo, você começou um negócio que você ainda não tá conseguindo fazer, você já tem um nível. Tipo assim, eu nunca estudei basquete, eu tenho um nível no basquete. Então para você, ó, até o cara conseguir fazer um Fá maior limpo,
O cara é zero. O cara é zero. No meu método. Não quer dizer, assim, a gente não desconsidera, né? Obviamente. Acabei de pensar num limite do 1 e do 2, tá bom? Mas é porque eu tô englobando esse cara que não sabe nada e o cara que já toca no mesmo, tá? Por quê? Porque eu acho que assim, eu consigo dividir entre, tipo, o cara subiu do nível e veja como isso é bastante. Como que a gente fala? Não, não é exato. Não é exato o que eu vou falar. Não é exato. Não Quando o é. cara ele consegue enxergar que a sequência de acordes, quando o cara ele consegue enxergar que uma música não é uma sequência de acordes específicos, e sim ele conseguir enxergar a música como uma sequência de graus do campo harmônico, tá? A partir do momento Total. que ele conseguir falar, tipo, pô, essa música aqui é a 4651, por exemplo, Uhum. né? Eu acho que esse cara, tipo, se ele tem um domínio, consegue fazer isso pelo menos com baixo na corda Mi, Lá e Ré, com uma certa facilidade, utilizando ali outros shapes, eu acho que, pô, esse cara já tá num segundo nível. Legal. Agora, depois disso, eu acho que eu vou considerar. Ó, percebe que isso, caramba, que déjà vu. A gente já teve essa conversa, não sei. Do primeiro para o segundo nível, é algo que leva em consideração tanto o aspecto teórico, porque ele precisa entender muito de teoria, né, de campo harmônico e ter intimidade com o campo harmônico para conseguir reconhecer que, nossa, é o quarto grau. Por quê? Porque tem terça maior e sétima maior. Então, o cara já tem um estudo incisivo de intervalos, já entende muito bem isso, já consegue colocar isso no shape do violão ou de qualquer seja o instrumento dele, Uhum. né? Vai uma parte técnica e teórica. Agora, para subir um outro nível, porque assim, não necessariamente esse cara que enxerga a música em graus do campo harmônico, ele sabe a qualidade dos acordes, mas talvez ele não faça todos esses acordes, não consiga arpejar, certo? Por exemplo. Então, veja bem, entre o 1 e o 2, é mais uma questão de se familiarizar com shapes, né? Agora, utilizar essas notas não apenas aqui, né? Tipo, por exemplo, enxergar que também tem uma terça maior aqui, uma oitava aqui, certo? Uhum. E utilizar isso seja na composição, no improviso, aí, olha só, aí eu estou levando mais em consideração um aspecto técnico e partindo do primeiro para o segundo, eu levei mais em consideração um negócio que é meio subjetivo, era essa palavra que eu queria, né? Então, começar a improvisar utilizando as notas dos acordes, aí eu acho que já é um negócio que já subiria para um outro nível. Só que nesta graduação que eu estou fazendo, não sei se eu ia chegar numa, numa conclusão de 3 níveis, talvez houvessem mais. Mas eu acho que é tipo, Entendi. você enxergar. Deixa eu só organizar, então, ver se eu entendi. O primeiro nível aqui é o cara que está aprendendo, sabe ler cifra, por exemplo, consegue fazer uma pestana. Ele está tocando, Ele está não tocando. consegue. Oi? E o cara que também não consegue tá aí no 1. Sim, essa turma aqui do cara que está iniciando até o cara conseguir ter, tipo, aprender a fazer pestana. A partir de qual. Aqui ele está estudando isso. A partir do momento que ele começa a estudar, por exemplo, o campo harmônico, né, graus, intervalos, essa parte toda, ele vem para cá, é isso? Cara, é verdade. Agora, Por exemplo, o cara que tá estudando intervalos, ele está no primeiro ou está no segundo? não, cara, eu gostei. Eu mudei de ideia. Eu achei melhor ter o zero. Porque o estudo do cara que não consegue fazer a pestana tem que ser totalmente técnico, velho. Uhum, Você sentar lá e ficar fazendo pestana, tá ligado? Tem que ser ficar fazendo. exatamente. O cara não tem. Então, o problema não é nem o. A gente entende até as classificações, mas o problema é saber a partir de qual ponto ele entra em tal classificação, né? Sim, e o que eu achei melhor dessa conversa, porque fez eu pensar que é melhor eu dividir em níveis quando a abordagem de ensino e a abordagem de ensino e a estratégia de estudo muda. Porque nesse nível zero, que antes eu estava desconsiderando, o estudo do cara é diferente do cara que está tentando enxergar a música como uma sequência de graus do campo. Sim, É totalmente diferente. exatamente. E a maturidade de estudo também é diferente, né? O cara ali que está ali no zero, que agora eu estou considerando e eu gostei, mudei de ideia,
ele odeia metrônomo, tá ligado? Ele odeia, ele não serve essa Sim, merda. total, total. Por isso que eu boto zero, porque ali ele não está de fato estudando música, ele está estudando instrumento, né? O ato dele estar tocando música não quer dizer que ele está estudando a música, ele está estudando músicas específicas, mas não a música, né? Então a dinâmica é diferente. Eu gostei, gostei. Então tem o zero, aí depois o cara que já tem a técnica já tira um som limpo, mas não entende nada que tá fazendo. Aí ele já partiu para o segundo, que é agora Aí ele entra no 1, né? É isso. Aí entrou no segundo, que é o nível um. Ah, tá. Sim, sim. Beleza. Aí agora o objetivo do cara é começar a enxergar as músicas como uma sequência de graus do campo harmônico e não como uma sequência de acordes específicos, né? Então as dúvidas vão aparecer. Então seria iniciante. Esse cara é iniciante? Esse cara toca uma cota já, né? Para tirar um som limpinho, sem entender nada. Ele já ouviu falar de terça maior, já ouviu falar de sétima maior, já ouviu falar de tétrade, mas não entende nada. Aí eu acho que ele começa a passar para o nível que seria o 2, então o 0, 1 e o 2. O nível 2 é quando ele começa a se perguntar, pô, mas esse acorde aqui não está dentro do campo harmônico. Por que ele apareceu aqui, né? Então ele já sabe que é o campo harmônico. Isso, então, ó, o zero tem a caminhada do zero é uma questão técnica, de aprender a tirar um som limpo e fazer pestana. Uhum. O segundo nível, ele já faz o som, Ah, mas ele está lutando para conseguir enxergar as músicas como uma sequência de graus do campo harmônico e não como uma sequência de acordes específicos. Esse cara que uhum. está aqui, só que vira e mexe ele encontra umas músicas que tem uns acordes que não faz parte do campo harmônico. E fala, pô, mas que merda é essa? O que está acontecendo? Aí ele começa a estudar dominante secundário, começa a estudar subquinto, começa a estudar empréstimo modal, começa a estudar modos. Aí acho que já é um terceiro nível, né? Uhum. Agora, e eu falei aqui de barreira. Falei de técnica. Falei, né? Falei de técnica. Sim. Foi a É que pressão limpo. a teoria gera questões técnicas, né? Gera questões técnicas. O cara tem que ter uma técnica para fazer isso aqui, tá ligado? Sim, total, total. Ah, então, ó, cara, eu vou falar qual que é a barreira. A barreira que ele tem Uhum. que vencer. Tem que vencer a barreira, o zero. Tem que vencer a barreira da pestana e do som limpo. O um tem que vencer a barreira de entender a música como sequência de graus do campo harmônico e não acorde específico. E o 2 tem que entender por que tem um monte de acorde que aparece na música, ainda músicas tonais, que a gente consegue considerar como tonais, mas tem uns acordes que não aparecem que não estão dentro do campo harmônico. Então seriam os empréstimos modais, aí ele está começando a estudar um tanto legal de harmonia já, né? Subquinto, dominante secundário, empréstimo modal, empréstimos bem manjados, né? E aí eu acho que o próximo, aí seria o modal. Entendi. É o modal. Interessante. E é louco, vendo você mapeado, eu percebi assim que, na verdade, claro, isso nunca vai poder ser dado com base universal, né? Vamos ver o que você vai falar, que às vezes eu até mudo de ideia de novo. Mas eu digo assim, no final das contas, a única forma do aluno se auto-diagnosticar, certo isso? Se auto-diagnosticar, é isso? Diagnosticar, né, na verdade. Se auto-diagnosticar. A única maneira dele fazer isso, sozinho, sozinho é até difícil, né? Mas digo assim, tudo vai depender do quê? Da Roma, né? Da Roma, depende da Roma. Da onde ele quer chegar. Ou ele ou o dono do método. Por exemplo, um exemplo. Você, no seu curso, na sua proposta de ensino, qual que é seu grande, sua Roma, né? Qual que é o cara aprender a tirar música de ouvido com qualidade e, consequentemente, utilizando a harmonia para isso. Então, para você, o cara que consegue, por exemplo... Oi? Tirar música de ouvido entendendo o que está fazendo, né? Não caçando nota. Entendendo o que está fazendo. Isso. Então, para o cara fazer isso, ele precisa estudar harmonia. Então, a partir do momento que ele já entendeu a maioria dos assuntos tonais, as maioria das situações tonais fora do campo harmônico,
ele já entendeu, já sabe aplicar, ele consequentemente tem mais chance aí de conseguir tirar isso de ouvido, e aí ele conseguir alcançar a sua proposta, né? E aí acima que você falou que poderia ser, de repente, o cara que terminou o curso, né? O que ele teria que estudar seria harmonias modais, né? Que seria um outro raciocínio fora do tonalismo. A promessa do meu curso é uma enrascada total, cara. Porque e se o cara quiser tirar o modal, tá ligado? Ele vai ter que estudar. Total. Então, Por mais que eu entenda você falar que é uma enrascada, ao mesmo tempo, que se ele entender tudo que você se propôs a ensinar até chegar lá, não vai ser tão difícil ele alcançar o modal, né? Eu acho que não vai ser tão treta. começando do zero, né? Depende de onde o cara tá partindo, né? É uma corrida, cara. Depende de onde ele E começa. mesmo que ele comece do zero, né? Tipo, pô, o cara vai começar do zero querendo tirar música modal, saca? O cara que começa do zero não pode fazer meu curso. O cara que não consegue fazer pestana não pode fazer meu curso. O meu também não. Por enquanto, eu vou fazer um. Porque eu quero fazer um curso de guitarra do zero, né? Sim, sim. E aí eu vou deixar de bônus no meu curso pro cara que não sabe fazer pestana, né? Sim, sim. Por enquanto, felizmente, nenhum dos meus alunos, não é o caso de nenhum dos meus alunos. Mas eu acho que nossa comunicação influencia nisso, né? A gente nos comunica. Se eu ficasse sempre dando dica, né? De como não sair um som trastejando, como fazer a letrada. Dedão, todos, dedão, todos, dedão. Aí Isso. eu ia É questão de Roma, né? A gente se propõe a alcançar outras coisas e a gente alinha nossa comunicação para isso, né? Sim. Mas assim, por exemplo, já no meu método, a minha promessa é fazer o cara tocar tudo que ele quiser. Essa é a minha promessa, ele saber alcançar tudo que ele quiser, né? Eu acho que é melhor falar assim, porque não é tipo o cara chegar e, eu quero tocar metal, me fala como faz. Não, eu vou ensinar o cara, tipo, raciocínio lógico para que ele consiga ter esse discernimento sozinho, né? E aí para mim, apesar de ter algumas semelhanças com o seu, tem algumas coisas que não são iguais, né? Então, vamos lá. A princípio, né? Eu sempre gosto de. Já falei para você na outra live, né? Eu gosto de falar 3 graus, né? Que é o grau 1, o primeiro grau, 5 por 12, né? De primeiro grau, 5 por 2 de segundo grau, 5 por 2 de terceiro grau. E no curso eu já deixo muito claro que, tipo assim, para mim, a melhor forma do cara aprender tudo isso é através da improvisação. Porque na minha cabeça, quando o cara improvisa, ele sabe tão bem o assunto, ele aplica tão bem o assunto, que ele consegue fazer isso na hora, né? Espontaneamente. Então, para mim, tipo assim, na minha metodologia, improvisar é o quê? Você saber o que você está fazendo, na teoria, conhecer muito bem as ferramentas que essa teoria proporcionou e conseguir criar música na hora com essas ferramentas. E aí também, consequentemente, isso te ajuda na percepção posteriormente, né? Mas assim, o mais importante é o quê? Quando eu falo que o cara vai estudar através da improvisação, é porque eu acho que, tipo, quando você improvisa com consciência, você já conseguiu mapear tudo isso muito bem. Mas você acaba tendo discernimento para conseguir analisar músicas, outros músicos, né? Você sabe que é um campo harmônico, para improvisar, você sabe que é um campo harmônico quando você vê um deles, né? Então, tipo, eu acredito que a improvisação é o que leva o cara a próximos níveis, né? E aí, para mim, na minha metodologia, eu gosto de definir metas com a improvisação. Porque se o cara consegue improvisar de tal maneira, é porque ele já tem um leque de coisas. É igual você falou. Se o cara consegue reconhecer os graus de um campo harmônico, é sinal que ele já estudou intervalo, é sinal que ele já estudou formação de acorde. Então para mim, as metas são definidas dessa forma. Então, por exemplo, deixa eu ver se tem quem que está assistindo aí, ó. Ó, a galera que está assistindo aí. O André vai estar no último. O André ficou, hein? O André tá guerreiro. André tá. Mas ó, a galera que está assistindo aí. Se você tem a ambição de se colocar no meu método, né? Tipo, entender aonde você está no meu método, saca só. Para mim, o grau 1, o primeiro grau, o que ele está buscando? Qual que é a barreira que ele precisa ultrapassar para chegar no segundo grau? Ele precisa conseguir improvisar de forma tonal. E assim, livremente, sem pensar em arpejo. Não, vou até me corrigir, né? Sem pensar em notas evitadas, por exemplo. Mas improvisar, tipo, tá no tom de dó, ele saber fazer dó. Só que para ele fazer isso, ele precisa conseguir fazer ele precisa conseguir fazer esse raciocínio
pelo braço inteiro em qualquer tom. Então não é só improvisar, tipo, tá em Ré, vou fazer Ré. O cara tem que, tipo, saber fazer isso em qualquer lugar do braço, por todos os tons, né? E aí, consequentemente, para alcançar isso, eu passo para ele a parte teórica, que são intervalos, formações de acorde, que são a escala maior, que é a escala menor, ciclo de quintas, que é o campo harmônico maior, que é a harmonia funcional, o campo harmônico menor. Porque, para mim, e assim, maiores e menores, tons maiores e tons menores, né? Pelo braço inteiro. Então, consequentemente, o cara precisa saber o que é uma escala maior, uma escala menor, um campo harmônico maior, um campo harmônico menor. E aí, para ele conseguir improvisar com essa liberdade, ele precisa saber todos os shapes pelo braço inteiro e com uma fluência que eu considero mínima para improvisar. Então, para o cara conseguir improvisar desse jeito que eu estou me propondo, ele precisa saber ter uma fluência nos shapes pelo braço inteiro da escala maior, da escala menor e da escala menor harmônica também. Por que da menor harmônica? Porque nos tons maiores porque nos tons menores vai acontecer de ter um dominante. Por exemplo, um Lá menor vai acontecer de ter um Mi7. Então, se ele vai improvisar em cima, ele precisa saber o Lá menor harmônico. Então, esse é o ponto 1. O cara sabe tudo isso, consegue improvisar em qualquer tom, pelo braço inteiro, de forma um pouco mais livre, né? Então, com uma fluência. No meu caso, eu boto o BPM, tipo, o cara conseguir tocar todos os shapes a 100 BPMs com 4 notas por tempo. Essa é a minha meta, né? Mas, assim, o grande lance... De novo, qual que é o limite exato? Agora você passou o limite exato. Qual que é? O cara conseguir tocar todos esses shapes de arpejos e escalas. Na verdade, de arpejos eu dou um boi, eu diminuo um pouco. Mas, por exemplo, todas as escalas maiores, menores e menor harmônica, ele tem que saber tocar todas elas pelo braço inteiro e cada shape precisa conseguir fazer 4 notas por tempo a 100 BPM. Semicolcheia 100 BPM. Semicolcheia 100 BPM. Esse é o que eu considero o mínimo, não é o mínimo, mas assim, o que eu acho legal que o aluno consiga tocar, o andamento que ele consiga lidar com cada uma dessas regiões, para ele conseguir improvisar com mais liberdade. Mas é louco, porque eu... Fala. Uma dúvida, mas e se o cara só conseguir fazer isso fazendo ligado, fazendo hammer-on e pull-off? Eu falo que tem que ser na palhetada, né? Tem que ser na palhetada. Então é mais específico ainda. Não, o cara tem que conseguir fazer todos. Mais uma. Tem que ser econômica? Tipo, tem que aproveitar as descidas? Eu faço alternada, né? Eu ensino alternada no meu... Cima, abaixo. Totalmente alternada. Agora, é aquela coisa, né? Se o aluno já veio fazendo palhetada econômica, não tem problema, né? Eu não sou econômico e ateu, não. Mas... Lá e tem que tocar a corda Mi. Ó, você vai fazer para cima... E depois para baixo. Sim. Alternado. Eu faço assim, né? Então eu ensino assim. Não quer dizer que é melhor ou pior, não. Né? Mas eu acho que nesse caso, nesse exercício, eu não recomendo com ligado, porque aí você não vai estar de fato paletando todas e aí você vai acabar... você ainda não vai ter a técnica que eu gostaria que você tivesse. Mas agora, na questão da palhetada... Nossa, dúvida muito, que eu tenho muita curiosidade, velho. Em algum momento... Você dá dicas sobre bend no teu método? Eu explico o que é. No comecinho, pro cara... Tem um módulo lá, tipo, pro cara preencher lacunas. Então eu explico o que é bend. Isso? Mas eu vou falar disso na parte sobre improvisação, eu vou falar sobre isso. Ó, deixa eu falar com todo mundo aqui, ó. André, Vitor, Samuel, Saulo, Júlio, Clauril... Adriano, meus irmãos, todo mundo, comente aqui embaixo qual vocês acham que é, ó, se o Gabriel usa 010, 09, comenta aqui embaixo qual vocês acham que ele usa. Por isso que eu tô... E nessa guita tá aquela mesma, essa guita acústica tá com a... Nem conta, ó. Deixa vocês comentarem. Comente aqui se o Gabriel usa 09, 010 ou 011. Comente aqui embaixo. Enfim, e aí, tipo assim, então eu vou falar de bend, sim, mas eu vou explicar a lógica, porque muita gente não sabe a lógica. O shake já os caras. 012. Ai, 09. 012, certeza. Ai, desculpa, manda bala aí, Gabriel. Eu falo que é 012? Agora já falou, tá ligado? Na acústica eu uso 012, na verdinha eu uso 011, para conseguir fazer bend, na verdade. Credo, mas eu uso 012 no dia a dia. É louco.
louco, mano. Você é louco, Mas velho. enfim. Mas, cara, o 012, cara, depois que você encana, depois que você faz, você não quer. Depois que você vê, você não desvê, cara. Gabriel, Gabriel, quantas vezes você faz um bend por mês? Menos. Quantas Dá pra quantas perguntar. vezes você faz um bend por ano? Aí eu já jogo aí umas 10 no máximo. Eu Muito não bom. faço, mas assim, é que eventualmente acabo fazendo por causa do aluno, alguma coisa. E eu vou explicar, é aquela parada, eu vou explicar a lógica, porque não é só fazer bend, né? A gente tem que entender que a nota, o bend não é a nota que a gente está partindo, o bend é a nota que a gente está mudando a nota quando a gente faz o bend, né? Então eu vou explicar isso na parte de improvisação, vou falar de alguns recursos de. Porque para mim, isso é uma coisa muito minha. Eu acredito que o cara tem que aprender a fazer melodia sem expressão. Sacou? Porque eu já vi gente explicar, e não tô falando mal de ninguém, cada um tem seu método. Mas eu já vi gente explicar, tipo assim, ensinando a fazer música com a pentatônica, falando, não, porque pra você fazer música com a pentatônica, você tem que fazer, você une a pentatônica com as expressões, com o vibrato, com o pull-off, com o bend. E eu entendo isso, mas eu acho que, tipo assim, a música quando ela é bonita, a melodia quando ela é bonita. Ah, peraí, caiu a parede. A melodia, quando ela é bonita independente da expressão que você está fazendo. Se você toca uma flauta doce, não vou nem falar flauta doce porque até tem expressão, mas sei lá, você toca uma caixinha de música, que é só mesma dinâmica, tudo igual. E com a melodia bonita, ela vai ficar bonita, entendeu? Você toca um rapid chord, não sei como é que fala isso, rapid chord. Tem um. Cara, não sei. É um piano, imagina um piano que ao invés de dar marteladas na corda, ele belisca as cordas. Então, É independente. tipo cravo? É tipo um cravo, tipo um cravo. Cravo belisca as notas, não é? Não martela, na verdade. Ele não martela? Ah, ele martela o cravo? Não, o cravo não martela. O piano martela, né? O piano martela. O cravo, ele dá uma beliscada assim na corda? Eu não sei, eu sei que não tem dinâmica o cravo, então talvez seja. Esse esquema não tem dinâmica e não tem como você fazer um bend num instrumento de teclado. Exatamente. John Foley, né? Então, tipo, assim, pra mim, no meu método, eu boto esse limite de quê? De que você precisa fazer música sem expressão. As expressões, elas estão lá pra. É um acelerador, não, às vezes tem um nome aqui que eu falo, mas é o potencializador. A melodia já é bonita. Super potencializador. Nossa, eu faço ali. É o super. Mas, nossa, toca mó rápido. Que toca rápido nada. Eu tô só fazendo pull-off e reverão. Né? Então, total. Nossa. Que nem, por exemplo, a galera pira no Assato. Por exemplo, tocando aquela música do Toquinho. Qual que é aquela música do Toquinho? Ou a do Bee Gees, ele toca a do Bee Gees. Como é que chama a música do Bee Gees que ele toca? Mais famosona? O Edizio também toca. Know your eyes in the morning. É isso, eu não lembro da música agora. Mas assim, eles tocam essa música. Só que qual que é o grande lance? Não é só a expressão que deixa o negócio bonito. E não é só a música em si. Não é a escolha da música. A música já é bonita e eles ainda utilizam a expressão. E aí que tá o diferencial, né? Então, tipo assim, se ele só fazer a expressão, o Assato só fazer a expressão com uma melodia que, tipo, não soaria tão legal, se não fosse a expressão, não teria o mesmo efeito. Então, assim, eu acho importante o quê? Eu já cortar isso, assim, eu já corto mesmo. Mas, Gabriel, agora polemiquíssimo, cara. Me dá uma porcentagem de importância, de expressão e de composição de quais são as notas que estão ali. Olha, isso é foda. Cara, eu acho quase que 70% a qualidade da melodia e 30% a expressão. Porque a melodia é bonita, cara, você não precisa nem de expressão, mano. Com a melodia bonita, você nem precisa se preocupar com expressão, cara. Eu ia jogar uns 50-50, cara. Não, cara, pega o Wave. Ó, Wave não, porque eu nem sei se eu sei tocar essa inteira. Pensar uma mais famosa. Eu acho que eu sei, deixa eu ver.
Mas tem meu toque. Por exemplo, né? Você pega aqui, ó. Zero expressão. É bonito? Staccato. Eu fiz o staccato, vou fazer outra. É que isso aí eu acho que não é nem necessariamente expressão, né? É a rítmica, né? Mas assim, vou fazer mais tudo ligadinho. Opa, eu fiz um ligado ali. Agora, tipo assim, a música não deixou de ser bonita porque eu toquei ela reta, sacou? Mas Agora se eu. aquela hora que você fez slide ficou legal. Ficou bonito, mas tipo. Tá ligado? Agora eu já fiz algumas outras coisas, acentuei em alguns lugares, fiz um slide e tal. Muda, fica melhor, potencializa. Mas o que é bonito mesmo não é necessariamente a expressão. A expressão é bonita, mas mas se a melodia não fosse bonita, só a expressão não se sustenta. Então por que eu acho que é tipo 70%? Porque pra mim, na minha visão, claro que todo mundo pode discordar, obviamente, né? Mas assim, na minha visão, por que eu acho que é 70%? Porque se você colocar Porque se você coloca só melodia, sem expressão, rola. Se você coloca só expressão sem melodia, não rola. Cara, mas e a entrevista do Tim Maia falando que os caras estavam. Ó, ele tinha um monte de instrumentista foda na banda dele. E aí tinha um que começou a falar que tava pensando, tipo, pô, mas estudei pra caramba, nossa, anos de estudo, sei o que você pedir pra mim eu consigo, né? Nossa, eu tô dominando um monte de coisa. O cara me bota lá na banda e é dó, 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 a música inteira só dó. E aí o Tim Maia ele responde assim, irmão, mas é aí que tá o negócio, é dó, dó, dó que é legal. Então, mano, é muito. Mas eu acho que. Mas aí já estão pensando em acordes, né? Sim, mas mesmo assim, tipo, se a gente for fazer uma análise harmônica também, tipo, ó, eu encaro essa Não, sim, sim. considerando também, tipo, pô, que uma música que tem uma harmonia rebuscada e levando em consideração as questões de harmonia funcional, pode ficar legal mesmo sem expressão, né? A sua linha de raciocínio vai por esse caminho também. Cara, isso é muito polêmico. Não, é polêmico. Mas eu acho que, tipo assim, no caso do Tim Maia, eu acho que já é outra parada, né? Porque ele já tá falando de linguagem, né? Tô falando de estilo. É que nem rock and roll. O rock and roll também tem a linguagem que é importante. Tipo assim, você tem que fazer o bend, tá ligado? Sim, Na verdade, precisa ter o bend. o cara fala lá da aula da pentatônica, tipo, mano, aquele bend do segundo pro terceiro grau, considerando a pentatônica maior, no caso, né? Ou então, quanto que seria, né? Por exemplo, você fazer o bend do quarto grau pra Blue Note, né? Considerando penta menor, então, do quarto pro quinto, velho. Mano, é um clássico, super clássico, e ficar oscilando aí, não necessariamente fazer a quinta justa, mas fazer ali a quinta meio diminuta, putz, isso aí é um negócio que tá na penta por causa da Blue Note, e essa questão da expressão é um negócio que tá muito junto, né, com o improviso. Não, tá muito junto. Por isso que eu falo. Mas mesmo assim, se você só subir dessa escala fazendo um monte de bend, pull-off, hammer-on, resolve a pentatônica? Não resolve, na verdade, os 5 elementos do Nieri tá aí para provar isso, né? Ele fala exatamente que um dos elementos é a expressão. Qual que são os elementos? Não, o Nieri tem o método dele que se chama 5 elementos, que ele faz um estrago na guitarra usando só penta, né? Sim. E, claro, ele é super expressivo, ele faz... Mas as melodias são tudo da hora, né? Às vezes pode ser que tipo tá só na penta, mas é muito impressionante, né? Então, eu acho que... Porque, que nem você falou tudo dó. Mas eu acho que não é nem a questão de ser tudo dó, né? Porque, ao mesmo tempo, eu não tô falando que a melodia tem que ser complexa, né?
Não precisa ser complexa. Pode ser tudo escala maior. Olha o Coltrane. Coltrane é tudo escala maior. Só aquela melodia bonita pra caramba, tudo escala maior. Tudo bem, os acordes mudam, né? Os acordes são complexos, então soa complexo também. Mas assim, a melodia em si é só escala maior e arpejo, né? Mas então também é tudo dó e não precisa ser uma harmonia complexa, né? Mas tem que ser bonito. É que eu acho que os acordes já são bonitos, né, mano? É que eu acho que um dó menor já é dó menor, entendeu? Já é bonito. Um dó menor com sétima, né? Provavelmente é tudo dó, mas ou é tudo dó maior. O tom, e provavelmente ele tá falando até de tom, né? Às vezes nem é só um acorde em si, né? Eu adoraria saber de qual música eles estão falando nessa entrevista. Né? Deve ser o Sossego, dó 7. Deve ser. Tem uma música, né, que é tudo dó 7 do Tim Maia, o Sossego. Mas aí também, ao mesmo tempo, também é simples, mas não é, né? Porque aí vem uma parada de modalismo, né? Tem também que... Mas eu acho que, tipo, eu acho que em acordes eu já... É que eu acho que é diferente a expressão do conteúdo, né? Sim, sim. Eu acho que é diferente a expressão do conteúdo. E não necessariamente precisa ser uma sequência de acordes linda. Eu acho que acordes a regra já muda, né? A gente precisa desvendar essa regra. Precisa desvendar, Cara, escrever, né? A gente continuou conversando. Eu vou em busca dessa minha porcentagem. Mas, cara, nossa, velho, eu gosto da expressão, mano. Não, eu gosto também, eu toco tudo com expressão. Mas eu acho que, tipo, quando o cara é capaz de criar solo sem expressão, quando ele aprende a pôr expressão, aí que sim que o negócio funciona. Agora, quando o cara aprende expressões antes de saber criar melodias, que é relativo, né? Tudo que a gente tá falando é muito relativo, muito subjetivo, na verdade. Né? Mas assim, é arte, tipo, que a melodia bonita pra mim não é pra você e vice-versa, né? Então, tipo, mas digo assim, se o cara só faz expressão e não tem um conteúdo melódico legal, às vezes ele acaba empacando e não sabe nem por quê, entendeu? Por exemplo, tem um aluno meu que chegou, e ele chegou tocando, e ele tocava tudo ligado. Tudo ligado, às vezes fazia um bend ou outro, mas fazia tipo coisa só. E ele tem uma técnica legal, não é por falta de técnica, né? Que tipo, eu não consigo tocar rápido, eu vou tocar ligado. Não. A gente ia improvisar, tipo assim, ele ia fazer uma coisa tipo assim, sei lá. Sei lá, nem consigo imaginar. Ele não fazia também tão pensado, mas tipo, tipo assim, por exemplo, né? E aí, tipo assim, e aí ele não tinha algumas coisas que eu acho importante numa melodia, ele não tinha. Que é o quê? Primeiro, a clareza rítmica, né? Não ficava claro o ritmo dele. E segundo, isso aqui, ó. Muito rápido, né? É legal, é um efeito bacana. Mas eu ouviria uma música que tem essa melodia o tempo todo? Eu provavelmente não ouviria. Provavelmente ele também não. Que é o importante, né? Já que ele é o criador. Então eu conversei com ele, falei, cara, mas assim, é isso que você gosta de ouvir? É isso que você gostaria de estar ouvindo, né? Que você vai botar um som, você vai querer ouvir esse tipo de melodia? E ele falou, não, obviamente, porque porque tipo, é o que ele conseguia fazer, não é o que ele queria fazer, entendeu? E aí isso acaba acontecendo por quê? Porque ele entendeu que o ligado era uma expressão legal, mas ele não sabia fazer melodias ainda. Mal entendia de escalas e tudo mais. Ele só ali era literalmente expressão. Sequer ele entendia um pouco do campo harmônico, das escalas. Ele era bem intuitivo, assim. E para um intuitivo isso era bem legal, na verdade. Ele usava bem legal na parte intuitiva. Mas, assim, no final das contas, quando você aprende a criar melodias que pelo menos te agradem, né? Melodias que pelo menos para você são legais, aí quando você começa a pôr expressões nela, aí que o negócio começa a andar, entendeu? Tem que estar balanceado, né? Ao mesmo tempo que se o cara só faz melodias sem nenhuma expressão, é legal o cara começar a pôr as expressões, né? Mas eu acho que entre escolher um ou outro, eu escolheria saber criar melodias do que pensar do que só saber expressões, entendeu?
É o que, se eu tivesse que escolher um ou outro. Se Então, para mim, se eu tivesse... ter Oi? um e outro, aí também caio para sem expressão e com melodia. Porque senão, pô, Então, tipo assim, se pô, você cai pra sem vou expressão... fazer o quê? Oi? Vou fazer um solo de uma nota, tá ligado? Pois é. Então, tipo assim, então para mim, assim, eu acabo caindo nessa, né? Tipo assim, eu não, até porque eu não vou falar que é 100% melodia e zero expressão em ordem de importância. Eu acho que tem que ter as expressões. Só que para mim tem que vir depois, entendeu? Depois que você já tá fazendo música com aquilo, e aí você já começa aí a ter uma... E aí, ao mesmo tempo, né? A coisa da improvisação, outro pré-requisito é a parada da técnica, né? Que eu acho importante. E eu até fiz o teste, fiz a prova. Tinha uma aluna minha, ela fazia aula, ela faz ainda aula comigo particular, e aí ela entrou pro curso também. E aí a gente estava fazendo, só que como eu faço aula particular com ela, e com o curso o cara não faz aula comigo, se eu estou fazendo aula particular com você, e eu falo para você, cara, agora a gente só vai passar pro próximo desenho da escala. Quando você conseguir alcançar tal BPM, é um tiro no pé. Porque às vezes o cara vai demorar um mês para alcançar. E aí o que eu faço na aula? Entendeu? Então o curso online me permite algumas coisas, né? Então no curso eu posso falar pro cara e falar, cara, só vai para a próxima aula depois que você bater esse BPM. Na aula presencial eu não acho legal, porque eu acho que no final das contas na aula presencial é sempre aprender, 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 e meio que um dia você vai ter que parar e começar a aplicar tudo, entendeu? Comigo foi assim, eu fiquei 5 anos lá na fundação fazendo aula semanal, e tipo, muita coisa eu só fui ter tempo de realmente aplicar depois que eu terminei a fundação, né? Porque aí eu entendi o que faltou, o que pode melhorar e tudo mais, de tudo que eu aprendi, e fui eu mesmo dosando. No curso eu já posso me dar o luxo de falar, cara, fica estudando até você chegar nisso. Pode demorar um mês, pode demorar 2 ou uma semana. O cara vai Mas estuda até chegar nisso. ficar um ano no desafio de fazer todas as escalas, 4 notas por tempo e 100 BPM. Que é aquela parada, né? Se o cara estudar todo dia, eu tô até tem um aluno que tá fazendo. E, pô, ele tá evoluindo muito rápido. E aí como é que eu tirei a prova que isso era o ideal? Quando eu comecei a dar aula para essa aluna, ela era o ideal assim, né? Nos meus testes, não quer dizer que é o melhor jeito possível. Mas olha que louco. Deixa eu só fechar o raciocínio. Essa aluna, quando eu comecei, antes de existir o curso, ela já tinha pego todos os shapes da escala maior, dos arpejos e dos acordes, que são o que eu acho importante. Os arpejos, os acordes que estão dentro do campo harmônico e todos os shapes da escala maior pelo braço todo, né? E os arpejos pelo braço todo, dentro dos shapes, e os acordes nos drops lá, o drop em todas as regiões, né? Enfim, e aí, o que aconteceu? A gente começou a improvisar. E aí tinha coisas que soavam, mas aí, e foi mais ou menos na época que eu já estava gravando o curso, que ela já estava entrando também, e aí eu comecei a pensar, cara, ela até consegue improvisar, mas ela não tem a fluência que ela precisava para conseguir tirar as ideias da cabeça dela e colocar no instrumento. Está muito limitada tecnicamente. Então, aí eu comecei a fazer com ela. E ela é uma pessoa que estuda quase todo dia. Estuda todo dia, mas tem aquelas semanas que dão mais trabalho e tudo mais, que eventualmente acaba não conseguindo manter a consistência. E aí eu vi, e a gente ficou fazendo. E ela não chegou ainda. A gente ficou deve estar um mês assim fazendo. Fazendo em aula, com uma região só. Deve ter demorado um mês. E ela toca no dedo, porque ela é violonista. E aí... No pizzicato. Cara, demorou... E aí, tipo, demorou, assim, um mês. E ela chegou, acho que na última aula, ela tava no 90 BPM com 4 notas por tempo. Só que ela começou com uma nota por tempo no 100 BPM. Entendeu? Mas, então fomos do 100... Mais uma dúvida. Para você passar do nível 1 para o nível 2, você tem que fazer isso, mas tipo, ascendente e descendente só? Ou alguns padrões também? Padrões não. Ascendente e descendente. Porque tem outras coisas que eu vou exigir, né? Que são o quê? O cara, eu vou tipo assim, o curso é organizado com aquele método que eu te falei. Na parte de teoria eu passo tudo isso da escala maior, escala menor
não é harmonia funcional, é escala maior não, é campo harmônico maior, campo harmônico menor, harmonia funcional, até aqui que eu vou. Ferramentas, acordes, arpejos e escalas, os acordes e arpejos todos que estão dentro do campo harmônico em tétrades, né, em tríades também, né, e as escalas, escala maior, escala menor harmônica, isso é a parte, tipo, mão na massa, vamos aprender os negócios. Chegou na parte de improvisação, algumas coisas que eu vou mostrar para eles as possibilidades algumas possibilidades de criação de melodia, coisa como motivo, progressões, né, esses padrões, né, e aí, tipo assim, aí já vai do que o cara achar que vai soar mais legal. Vou mostrar as coisas como que as coisas soam, entendeu? Isso eu não vou exigir que o cara faça de fato. Eu vou dar algumas das coisas que eu acredito que vão ajudar ele a criar melodias, né, nessa etapa. E aí, consequentemente, essa é a parte que eu ainda estou estruturando exatamente, né? Mas assim, eu acredito que eu vou cobrar, e eu não sei exatamente como eu vou cobrar, mas eu vou cobrar que o cara passe algum tempo estudando, improvisando, na verdade, em uma região só, e algum tempo em cada uma dessas regiões. Isso que é o difícil, esse é o mais difícil, né, de conseguir, porque aí aí já entra na parte relativa, né, do quando que é bom para ir para uma próxima região. Mas assim, o que eu quero que o cara tenha uma fluência, tenha uma intimidade de improvisação em cada uma dessas regiões isoladamente, e depois ir juntando, e depois ir trocando de tom. Ó, Gabriel, só uma coisa, aqui não tem nada a ver. Eu quero muito jantar, não vamos passar das 10h20. Tá bom. Tá? Então Mas vamos fechar esse raciocínio. então, só fechando esse raciocínio. E o que você está falando é o limite exato entre 2 e 3? Entre o nível 2. Esse é o limite entre 1 e 2. Esse Mas é o primeiro grau. O cara, até que ele consiga, de fato, passar por todas essas etapas dos BPMs e consiga improvisar em todos os tons, em qualquer parte do braço, ele está no nível 1. Bateu isso, aí ele entra no nível 2, que é o segundo grau de 5/2. Então, é todas as escalas semicolcheias sem BPM improvisando, não é só ascendente e descendente. Então, ele não precisa fazer essa rítmica, necessariamente. Mas ele precisa ter isso disponível para ele. Cara, não, então eu não entendi qual que é o limite entre o 1 e o 2. O limite entre 1 e 2 é ele conseguir, eu falar pro cara assim, cara, toca em ré bemol na segunda região do braço e o cara conseguir fazer, entendeu? Toca em Lá maior pelo braço inteiro e o cara conseguir fazer. E não precisa ser sem BPM semicolcheia. Não precisa, o cara ele precisa conseguir fazer isso liso. Mas esse não é o final, porque o que vai medir para mim não é se o cara consegue improvisar utilizando essa. O que vai medir para mim o que vai medir para mim é se ele consegue improvisar em qualquer lugar do braço, em todas as tonalidades. Essa parte de estudo é só para que ele tenha uma fluência nas escalas, para que ele consiga improvisar com mais tranquilidade, entendeu? Com mais intimidade com as escalas. Entendeu? Por isso que eu breco ele ali. Porque eu sei que se eu só passar os shapes, e quando ele for improvisar, talvez ele não tenha a técnica que ele precisava para conseguir pôr as ideias que estão na cabeça dele e pôr para fora. Ali eu sei que é uma média. E aí o que eu fiz com a minha aluna? A gente começou a fazer isso batendo 90 nos 4 nós por tempo, durante um mês, mais ou menos. E aí, nessa que a gente bateu 90, a gente voltou a falar de improvisação. E aí tá melhor. Muito melhor. Então, tipo assim, foi uma prova que eu tive que, no mínimo, isso ajudou. Então, eu quero que os alunos do curso tenham isso também, tenha disponível essa técnica para que ele consiga improvisar. Então, na verdade, não é que o ponto-chave para ele passar para o próximo é conseguir tocar as escalas nesse BPM. Eles estão aprendendo a tocar BPM para conseguir fazer o ponto-chave que é passar o próximo, que é conseguir improvisar, entendeu? E do 2/3, sucintamente, 4 minutos. Do 2/3. Do 2/3, vamos lá. O 2/3, o objetivo final do cara que terminar vai dizer se ele vai pro 3, é ele conseguir pular, ele conseguir dar conta de músicas que tem dominantes secundárias, ou seja, tem trocas de tom improvisando, e ele pensar cada acorde, pensar a improvisação acorde por acorde. Então aqui já entra o quê? O estudo dos modos gregos e das dominantes secundárias. Então aqui ele vai conseguir, tipo, ele tá tocando um acorde, ele vai conseguir fazer só os arpejos desse acorde. Lá eu tô me preocupado só que ele consiga improvisar.
Aqui a gente já vai... E consiga fazer melodias com isso, né? Mesmo que vai ter nota evitada, vai, tipo, né? Mas assim, mas isso é o primeiro contato dele com a improvisação. Não tô contando que o cara entrou no curso, às vezes nunca improvisou na vida, às vezes, né? Então é importante ter esse primeiro contato com a improvisação. Ou às vezes até improvisou, mas tipo, em um shape só, né? E aí tenta toda essa parada, né? Então se eu já entrasse com essa parada com as notas evitadas, vai ter ser muita coisa. Então ali é o primeiro passo, eu consegui improvisar qualquer tom. Aí no segundo estágio, aí ele conseguia agora improvisar pensando em cada acorde. Ré menor é dórico, sol é mixolídio. Então no Ré menor eu posso usar, eu tenho a tétrade de Ré ali, as notas de tensão que eu posso usar. No mixolídio eu tenho a tétrade do sol 7 e eu tenho que evitar o dó e tem as outras notas que eu posso usar. Melhor, né? Dórico virou melhor quando ele entra aí. Não, total. Então, tipo, e aí aparece o Lá7 indo pro Ré menor, que escala que eu uso? Eu consigo usar? Então essa é a parada. Porque se ele consegue, quando ele começa a enxergar por acorde, é mais fácil dele dar conta dessas dominantes secundárias, né? Porque ele vai ver um Lá7 e ele vai pensar, pô, é como se eu estivesse no quinto grau de Ré menor. Então, quais são as notas que eu posso... Qual que é a teta? Já aqui, quais são as notas evitadas, se tiver? Qual que é, entendeu? Então, aqui entra esse conhecimento. Então, a ideia é que ele saia desse estágio quando ele conseguir tocar, por exemplo, uma música que tem algumas dominantes secundárias, ele consegue mudar o tom da música naquele momento, consegue, né, enxergar cada acorde como de forma individual. E aí o terceiro estágio, quando ele entra no terceiro estágio, que esse estágio não necessariamente tem fim, né? Porque aqui eu vou passar as coisas já o que eu considero já mais avançadas, mas aí, tipo, já é uma coisa que quando eu terminar todo o conteúdo que eu tenho para dar, não quer dizer que ele vai passar para outro estágio, né? Porque aqui é tipo o The End, assim, entendeu? O estágio 4 é quando o cara compra guitarra de microtons. Só se for mesmo. Porque, e até eu falo no curso, o terceiro é onde eu tô. Tipo, até onde eu sei, e é que eu continuo estudando diariamente. Que é o quê? Para mim, a minha proposta do terceiro é ele entender agora os modos, entender a música modal, né? O raciocínio modal, pelo menos. Que ele pode usar tanto na música modal quanto na música tonal também, né? Claro que existe existe contexto que vai ficar bom isso e vai contexto que não vai. Mas assim, ele conseguir, por exemplo, conhecer todos os modos da harmônica, da melódica, entender como é que ele usa isso na prática, tocar músicas que não necessariamente tem tom, né? E saber o que fazer em cada uma dessas músicas. Então, é mais ou menos assim que eu diagnóstico. Se o cara consegue tocar em todos os tons pelo braço inteiro, improvisando melodias que ele considera boas melodias, ele vai do primeiro estágio para o segundo. Se ele está tocando no segundo, ele já consegue lidar com músicas que mudam os tons, com dominantes secundárias. Às vezes, talvez até subquinto. Estou pensando exatamente se eu boto aqui, eu boto ali subquinto, mas assim, aparecem algumas coisas fora do tom e ele consegue dar conta de improvisar e mudar a escala, porque é difícil, né? Você tá lá improvisando em uma escala, no começo, né? E mudar a escala e continuar com a mesma ideia musical. Você consegue fazer isso e consegue enxergar com clareza e improvisar, por exemplo, só com arpejo, sem ficar, tipo, pulando pro grave, né? Tipo, vir lá e tá improvisando Ré, Sol, Dó, ele não precisa fazer isso aqui, né? Ele consegue fazer. Então, tipo, é um improviso. Não um improviso. Aqui foi um exercício, né? Mas, tipo, um improviso de arpejo sem ficar. Como é que eu vou falar? Sem ficar forçado, né? Se ele consegue fazer isso e lidar com as trocas de tonalidade de dominância secundária, ele já está no terceiro. E aí o terceiro, a ideia é que ele desenvolva essa parte aí dos outros, da menor melódica e dos outros modos, aquela coisa do dondim, né? Do diminuto, enfim, aí vai para as partes mais complexas aí. Beleza? Então já deu para diagnosticar? Deu para diagnosticar. Na verdade, a conclusão... deu para diagnosticar. Eu não vou... Então, e aí fica muito louco, né? Porque, só para fechar, assim, o que é iniciante? Será que meu primeiro grau é necessariamente iniciante? Iniciante intermediário avançado? Para o que eu quero, talvez, né? Porque para onde eu quero que o aluno chegue, dá até para considerar que ali o primeiro grau é um iniciante. Mas, pô, pro cara chegar no segundo grau, ele já tem que saber coisa pra caramba pra ele ser um intermediário. Tipo, muita coisa. No primeiro grau, ele, tipo assim, metade do primeiro grau, ele já vai saber coisa pra caramba, né?
Então o cara que tá ali no primeiro grau, ele é necessariamente iniciante? É difícil, né? Agora você vai ter que. A próxima lição de casa, você dividir em 10 partes o primeiro grau. Aí É total. as primeiras partes são iniciante e o resto não. Pode ser. Onde você estaria na minha classificação, Toca? Ah, cara, boa pergunta, mano. Porque na verdade, se levar em consideração esse pré-requisito de tocar com velocidade sem ligados, cara, isso realmente não é o meu estilo, né, de música. Então, e não é o que eu estudo, assim, sabe? Então, levando em consideração. Não é só Roma, né? Hã? Não é só Roma, né? Não é minha Roma, né? Então, metade do primeiro grau é meio tônico. Quê? Metade do primeiro grau do campo harmônico. Meio tônico. Irmão, é isso, mano. Puxa a vinheta aí do final. Pra gente. Só pra fechar. Se você não fosse essa parte do BPM, até porque, como eu falei, o BPM é só uma ponte, né? Mas se não Cara, fosse o BPM, pensando na parte teórica, assim, ó, e de improvisação. cara, me diz você, porque na verdade existem regiões que eu tenho muito mais intimidade do que outras, entendeu? Então, se a gente fosse colocar num Sim. gráfico, mano, com certeza seria diferente. Eu tenho muito mais intimidade com algumas partes e eu tanto com relação às 5 regiões, a pentatônica, os modos, né? Sem querer, tem alguns que eu uso muito mais do que outros. Então, com certeza, eu não tenho domínio de todos. Não, e eu também, eu posso dizer que tem regiões que Tem que regiões eu que sou melhor do que outras. Mas é porque eu não aprendi do jeito que eu estou me propondo a ensinar, né? sim, Então, tipo, quando eu aprendi foi muito mais jogado. Então, tipo, tem várias coisinhas que, por exemplo, o arpejo meio diminuto eu sei muito menos que o maior que sétima maior. Porque eu sim, estudei menos, me cobraram menos, entendeu? aham, E aí fica isso às vezes, né? Isso às vezes aparece em situações, né? Então, por que que eu tô pensando, talvez seja muito utópico, mas eu acho que, tipo assim, o cara vai chegar próximo de ter intimidade com todas as regiões, entendeu? Se o cara seguiu. Só que é um método que demora, né? sim, é um Não é do método. dia para noite. E é um Só método que de. também não precisa chegar no terceiro para ter uma transformação, né? Sim, sim. E tem que ter uma cabeça muito concentrada, nesse objetivo, porque a partir do momento que a gente pega intimidade com algumas regiões, a gente acaba usando elas muito mais e, por consequência, a gente treina elas sem querer muito mais Sim, e fica cada vez ficando sim, mais pontudo, né? Mais pontudo nessa região com relação se tivesse um gráfico, né? sim. E é por isso que eu boto essa meta por região, né, de BPM, que é para tentar fazer o cara ter essa intimidade, pelo menos uma mínima intimidade em todas as regiões, né? Eu acho que é natural, em algum momento vai realmente ter o. Como é que fala? Em algum momento vai realmente ter uma preferência aí de região, né? Quando você está usando no dia a dia, você acaba tendo, mas eu acho que pelo menos você ter um mínimo ali em todas, eu acho importante, né? Sim. Beleza, mano? Beleza. E aí, mãe do Gabriel? Opa, tudo bem? Opa, tudo bom? Teu filho é um lindão. Obrigada. Alguma dúvida, Toca? O que você achou? Irmão, eu não vou perguntar. Muitas dúvidas, cara. Gabriel, deixa eu falar para as 9 pessoas que estão conversando, que estão assistindo. Mano, ontem eu tava trocando ideia com o Gabriel. Foi ontem? Não, foi anteontem, né? Anteontem. Mano, a gente começou. Sério que a gente começou na hora que a gente tinha marcado no Mastermind? A gente começou. 10 horas. Começamos 10. Começamos 10. Nós fomos dormir às 4 da manhã, velho. Se eu não falar assim pro Gabriel, ó, limite da live, a live tem que acabar 10 e E 20 era pra ser a live de 1 hora, hein? gente não para. Meus irmãos, todo mundo que está assistindo. Ó, o Vitor tá sempre esperto, né? Moisés é um monstro. O Imhotep também, como sempre. Samuel tá sempre esperto. Meus irmãos, sabe como que o Gabriel me convenceu? Como o Gabriel me convenceu? Eu ia faltar na live hoje. Porque eu preciso terminar de editar uns PDF aqui. Eu preciso jantar, tô morrendo de fome. Ele falou, irmão, é só 1 hora. Ó, Você não é consegue. aquela parada que a gente fala que é meia verdade, né?
É meia verdade. Irmão, vai ser só uma hora. Pode ser só uma hora. A gente entrou 20 minutos depois já. Que é só. Ó, é isso. Ó, a live tem 2h12. A gente começou tipo uns 20 minutos depois das 10, então estamos aí a 1h40 mais ou menos. Ah, não. A live tem duas Não. horas. Tem 2 horas, vai. As lives tem 2h12, mas eu entrei antes, né, de você. Você demorou ainda uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. A Aí gente... tem, tipo, quase 2 horas falando mesmo, na real. Ah, tá. Irmão, então puxa aí a vinheta do final e vamos jantar. Então vamos. Valeu, galera. Obrigado por todo mundo que assistiu. Galera aí, Moisés, Cláudia, Del, Vitor, Samuel, Eduardo, Luiz, Chácara Recanto da Onça, Mike, Jonathan Bueno. Obrigado aí por todo mundo. Obrigado, Nicolas, mais uma vez. Até mais, galera. Massa fazer as lives, velho. Aprendo pra caramba, massa, várias discussões foda. E tamo junto, vamos jantar agora, que eu tô com muita fome. Vamos jantar. Falou, gente. Brigadão. Beijocas. Falou! Até mais.